Graças a paz, irmãos, amém? Estamos, muito felizes em estar novamente aqui cultuando em comunhão. Eu tenho costume de falar com uma frequência alta em que muitos locais isso não é possível acontecer. Então nós podemos ser gratos nessa noite porque nós podemos nos reunir em um local sem que ninguém esteja nos perseguindo, sem a gente ficar com medo que alguém entre aqui e nos leve presos, Então, nós ficamos muito felizes em poder estar juntos, reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, um texto bastante conhecido. Enquanto você abre, algo me chamou a atenção essa semana passada, na verdade, de um vídeo que eu vi, e eu achei muito importante a reflexão do pastor. Até comentei com o Alexandre que eu ia falar sobre ele hoje, o Zé Bruno, É uma reflexão dele que ele fala que ele não crê em milagres, e eu quero falar isso com vocês hoje. E eu gostaria que no final você entendesse essa reflexão, que nós não somos cristãos porque nós cremos em milagres. E eu queria que você abrisse em João 11, se você já abriu, nós vamos ler alguns versos. Eu imagino que quase todos conheçam a história, mas a gente vai ler alguns versos exatamente porque, de repente, você não conhece a história toda da ressurreição de Lázaro. Então, a gente vai ler alguns versos. Nós vamos ler do 1 ao 4, depois o 14 e o 15, e por último, do 23 ao 27. Verso 1 ao 4, João 11. Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versos 14, 15, diz assim: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que lá não estivesse, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Versos 23 a 27 agora. Jesus disse a ela, disse a Marta, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Só eu gostaria que você fechasse seus olhos, mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, nesse momento, pelo momento que temos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir do Senhor. Obrigado pela vida do Senhor. Sempre te agradeço, ó Pai, pela vida eterna. E é por essa vida, ó Pai, que nós estamos aqui te adorando. Deus, não é por causa do ar que nós respiramos aqui, Deus, mas por causa daquilo que o Senhor conquistou na cruz, nos dando vida eterna. É por causa dessa vida que nós estamos aqui, é por causa dela, ó Pai, que nós te agradecemos. Que a nossa mente e o nosso coração sejam transformados nessa noite pelo poder que há na Tua palavra.
E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Eu me lembro, há bastante tempo atrás, antes de eu ser convertido, que quem aqui já ouviu horóscopo? Quem riu aí já ouviu, eu tenho certeza. Quem riu já ouviu. Eu já ouvi horóscopo. Na época, era muito falado de horóscopo nas rádios, todos os dias, né? Tinha lá, hoje, você que nasceu... Não é do seu tempo, Aline? Tá, vamos acreditar, o que é rádio, né? E eu me lembro que todo dia pela manhã, na rádio, tinha lá uma pessoa, não lembro daí, né? Enfim, tinha um monte de gente lá que falava sobre isso. Mas eu me lembro que naquela época eu ouvindo o horóscopo, e aí lá dizia, né, como é que seria o seu dia, o que você teria que usar, que cor você teria que usar e tudo mais, né? E eu me lembro que naquele dia específico, lá no que se diz é meu signo, no que se dizia ser meu signo, o que se diz ser meu signo, eu brinco que o meu signo é de leão. Mas você nasceu quando? Eu falo assim, em janeiro. Não tem lógica, né? Meu signo é de leão, porque leão da tribo de Judá, Jesus, né? Mas, aí lá, eu ouvindo sobre o meu signo, e aí a pessoa disse, olha, hoje a cor azul é a cor que vai te beneficiar. Então, você precisa usar alguma peça de roupa azul lá no seu dia, para que o seu dia corra bem. Eu não lembro como é que é as palavras, enfim. E aí eu falei, não estou usando nada azul. Vou ter que usar alguma coisa azul. O que eu fiz? Fui lá no meu guarda-roupa e eu tinha um short velho lá, azul. Era a única coisa que eu tinha azul. Falei, é a única coisa que eu tenho e meu horóscopo diz que eu tenho que usar azul. Coloquei o short azul. E aí, segui o meu dia faceiro. Eu falei, bom, hoje o meu dia vai ser fantástico, né? Hoje o meu dia vai acontecer muitas coisas boas. E aí, o dia foi passando e eu via que nada acontecia, né? Até que um ponto eu cheguei, bom, graças a Deus, sem ser convertido, tá, gente? Imagina cristão ouvindo horóscopo, né? Eu espero que você não ouça. E aí chegou um ponto do dia que eu falei, mas não faz sentido esse negócio de cor. Porque qualquer coisa que acontecer de bom no meu dia, eu vou dizer que foi por causa do meu short azul. Falei, não faz sentido esse negócio. Aí o que eu fiz? Eu fui para casa e troquei meu short, porque o short era velho, né? A única roupa azul que eu tinha, eu fui embora e troquei meu short. Falei, esse troço não tem lógica, né? E aí a vida seguiu. E aí, depois de um tempo, você começa de perceber que essas coisas, elas não acontecem só no horóscopo. Essas coisas, elas acontecem também nas viradas de ano, não acontecem? Sim ou não? Quando chega na virada de ano, aí você tem lá a regrinha das cores, não é isso? Eu até anotei algumas aqui, eu nem sabia, gente. Acho que o negócio é se vestir de arco-íris, não tem erro, né? Mas tem a regrinha das cores. E aí, nessa regrinha das cores, você tem lá algumas coisas, né? Então, na regrinha das cores, diz assim, né? O branco, se você quiser ter paz, harmonia, pureza e serenidade, você veste roupa branca. Porque se você vestir branco na virada do ano, aí sim, o seu ano seguinte ele vai ser cheio de paz. Né? Cheio de paz. Seu ano vai ser pacífico. Mas se você quiser ter alguma coisa ligada a amor, a paixão, a vivacidade, que cor que você tem que vestir? Vocês estão sabendo. Vermelho, isso aí, vermelho, você tem que vestir vermelho. Então, porque se você vestir vermelho, aí sim, o seu ano, ele vai ser, sabe, se você quer ter um parceiro, uma parceira, se você quer casar, e aí você veste vermelho. Aí tem, se você quer prosperidade, eu não vou pedir para você de novo, você tem que vestir, você vai vestir amarelo. Não é isso? Eu quero prosperidade. Você quer ganhar dinheiro? Sabe, usa uma peça de roupa amarela. E assim segue. A esperança é verde, tranquilidade é azul, e laranja é criatividade, preto é sofisticação, roxo é espiritualidade.
uma ideia, virada do ano nossa, roxo. Todo mundo de roxo, porque aí sim o ano vai ser muito espiritual. Aí tem dourado, que também é riqueza, prata é modernidade. E aí você tem os alimentos também, né? Tem aqui quem sabe as histórias dos alimentos, mas eu lembro que quando eu era criança, meu pai falava, se você comer, você não pode comer carne de galinha, porque galinha cisca para trás. Você não pode. Você tem que comer carne de porco. Você tem que comer lentilha, que eu não sei o que significa, mas tem que comer lentilha. E assim vai, né? Eu não sei as outras coisas, mas eu lembro disso que meu pai falava. Então, nisso, a gente fica sempre esperando em que uma ação nossa... E olha que é o cúmulo do absurdo. Depois a gente parando para refletir, o cúmulo do absurdo, achar que vestindo uma roupa, uma peça de uma cor, vai mudar todo o curso da minha vida. Isso é que é fé, não é verdade? A pessoa tem que ter muita fé para acreditar nisso. De que se ela vestir roupa branca, então o ano dela vai ser cheio de paz. Vai ser cheio de paz. Isso tem que ser uma fé, é maior do que uma fé de um grão de mostarda. É maior. Chega a ser o cúmulo do absurdo. Mas o fato é que na nossa vida nós sempre criamos expectativas de que coisas miraculosas aconteçam quando a gente faz algumas coisas. Quando a gente veste uma cor de uma roupa, quando a gente come alguma coisa. E às vezes a gente transfere isso, sem perceber, para dentro da igreja. A gente, às vezes, acaba trazendo esses aspectos miraculosos para dentro da nossa comunidade, para dentro da nossa consciência, mesmo depois de cristãos. E a gente não percebe. O que a gente vive querendo são milagres na nossa vida, são milagres, são coisas extraordinárias. E a gente não percebe, às vezes, é que Deus age extraordinariamente no nosso ordinário. Amém? A gente estava falando esses dias na escola bíblica dominical, domingo passado, que alguns personagens bíblicos, quando nós olhamos para a história deles, nós não vemos nenhum sinal de mar se abrindo, nós não vemos sinal de sol parando, da terra parando de rotacionar, nós não vemos nada disso. Nós vemos Deus agindo no ordinário, é isso que a gente vê na vida de José. Nós não vemos nenhum sinal miraculoso, são coisas extraordinárias, porque é Deus agindo, mas nós não vemos essas coisas de mar se abrindo, essas bolas de fogo, anjo descendo, a gente não vê isso na vida de José. O que a gente vê? A gente vê Deus extraordinariamente agindo na vida ordinária de José, e que muitas vezes nós não observamos Deus agindo extraordinariamente na nossa vida ordinária. Amém, gente? Então, nós trazemos algumas coisas, e a gente quer um aspecto miraculoso, às vezes nos dízimos e nas ofertas. A gente quer barganhar com Deus, achando que o dízimo e a oferta ele vai ser alguma coisa que vai trazer um milagre dos céus. E não é assim. Se você der o seu bujão de gás, se você der R$1.000, se você der R$2.000, Deus vai fazer isso. A gente fica aguardando alguma coisa milagrosa acontecer, porque a nossa fé ela acaba estando firmada nessas coisas. Abençoar bens materiais, né? Orar por carro, orar por moto, não faz sentido. E às vezes nós não percebemos que coisas que parecem ser espirituais, e essas coisas todas elas parecem ser espirituais, elas não são, e a gente precisa ter muito cuidado. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu vou profetizar na sua vida. Quem já ouviu isso? Vou profetizar na sua vida. Você vai profetizar em nome de quem? É em nome de Deus ou no seu nome? Você vai declarar em nome de quem? É no seu nome ou no nome de Deus? Porque se for no nome de Deus, você tem que ouvir de Deus para você profetizar. Você tem que ouvir de Deus para você declarar na vida da pessoa.
Eu não falo aquilo que está na minha cabeça, eu não falo dos meus desejos somente para a vida da pessoa. Esses dias eu estava num curso de análise comportamental. E esse curso de análise comportamental, a maioria das pessoas ali eram cristãs, ou pelo menos se denominam cristãs, né? Eu não tenho como avaliar isso. Não sei nem que igreja frequenta, não sei de absolutamente nada. Mas aí no final do curso, a treinadora, que é uma baita de uma treinadora, mas no final do curso ela começou a falar, olha, quem vier aqui, aí tem todo um processo ali por trás, não vale a pena comentar a respeito disso, mas tem toda uma coisa por trás, e aí ela chamou pessoas ali na frente por determinados motivos, e aí essas pessoas, ela falou assim, olha, eu vou profetizar na sua vida. Como assim? Como assim? Deus falou para profetizar na vida dessa pessoa? Se Deus falou, profetiza, mas se Deus não falou, não fala. Não fala nada. Amém? Porque eu só profetizo, eu só declaro a palavra de Deus se eu estiver declarando de fato aquilo que Deus está dizendo. Caso contrário, eu não digo. É por isso que o conhecimento bíblico, que nós sempre enfatizamos, o Alexandre fala muito a respeito disso. Vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia, vamos conhecer Deus, vamos conhecer Deus. Porque nós podemos usar a Bíblia para um monte de coisa. Tem gente que usa a Bíblia para matar pessoas. Então nós precisamos conhecer o que a Bíblia está dizendo para saber o que eu posso declarar, o que eu posso profetizar e se eu posso fazer essas coisas. Porque senão o que eu vou estar fazendo não é coisa de Deus. No mínimo não são coisas de Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque quando nós vamos aqui agora, e eu quero ir com vocês agora no texto que nós lemos, eu quero dizer para você que nós não deveríamos crer em milagres. Quando nós lemos a história de Lázaro, ou qualquer outra história bíblica, nós percebemos que nós não somos orientados a crer em milagres. Nós não somos incentivados a colocar a nossa confiança na cura de uma enfermidade, nós não somos incentivados a colocar a nossa confiança na provisão financeira, nós não somos incentivados a colocar a nossa confiança na restauração de relacionamentos, e você vai entender o que eu estou dizendo depois, não fique assustado. Nós não somos orientados a colocar a nossa confiança nem mesmo na ressurreição de mortos. Tem um rapaz que trabalha comigo, esses dias ele falou para mim, a gente conversa sobre algumas coisas lá relacionadas à espiritualidade, à fé e tal, e aí esses tempos, ele falou para mim, Maicon, mas eu creio do meu jeito. Quem já ouviu essa expressão? Eu creio do meu jeito. E aí ele citou uma situação dele, e aí ele falou assim, Maicon, eu falei lá para o meu colega de aula que a gente tem que ter fé. E aí eu falei para ele, não é bem assim. Ele falou, como assim não é bem assim? Não é só ter fé? Eu falei, não. E o que a gente vive escutando é que a gente tem que ter fé. Eu quero falar para você que não é bem assim. Eu quero ler com vocês o versículo 47 do capítulo 11. Não se preocupe, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu quero ler do 45 ao 47. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, no versículo 45, ele vai dizer assim, ó, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais?
Nós temos uma classe de pessoas aqui que creu em Jesus, no que Jesus tinha feito. E nós temos uma outra classe de pessoas aqui, outros, porém, foram até os fariseus e contaram o que Jesus havia feito. E no final do versículo 47 ele diz: o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos milagres? O que nós temos de orientação na Bíblia não é para nós crermos em milagre. A orientação de Jesus não era para que Marta cresça em milagre. A orientação de Jesus era para que Marta cresce nele. Amém? Não era para que Marta cresce em milagres. Nós não estamos falando, eu não estou falando em acreditar que milagres acontecem. O que eu estou dizendo é que nós não somos orientados a crer em milagres. Nós somos orientados a crer em Jesus. Nós somos orientados a crer em uma pessoa e não nos seus atos. Os seus atos apontam para Ele, mas a orientação é para crer nele. Amém? Amém? Então, da mesma forma, nós não somos orientados a crer nas nossas orações. Nós somos orientados a crer em quem ouve as orações. Não é a nossa oração quem tem poder. Quem tem poder é aquele que ouve as orações. Você está entendendo? É uma diferença sutil, mas se nós não pararmos para analisar, nós estamos crendo em milagres, nós estamos crendo nas nossas declarações, nós estamos crendo nas nossas profecias, nós estamos crendo nessas coisas e nós nos esquecemos de crer em quem a Bíblia diz para nós crermos. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos orientados a buscarmos a Deus e não somente a buscarmos conhecimento das Escrituras. Essa é a orientação. Porque nós podemos ter fé em qualquer coisa. Nós podemos ter fé, inclusive, na gente mesmo. Inclusive, para essa pessoa lá do trabalho, eu falei assim, tá, mas você tem fé em quê? Você tem fé na sua fé? É nisso que você crê? Porque em nenhum momento ele falou que, é só ter fé em Deus. Nem isso ele disse. É só ter fé. Mas eu falei, mas não é isso. É fé em quê? É fé em quem? E a gente acaba colocando a nossa, se nós não cuidarmos, a gente acaba colocando a nossa fé exatamente nas nossas ações, a gente acaba colocando a nossa fé nas orações que a gente faz, a gente acaba colocando a nossa fé na semana de oração que a gente tem na igreja, e nós não somos orientados, nunca fomos orientados, nem por Alexandre, nem por ninguém, a colocarmos a nossa fé na semana de oração. Nós somos orientados a colocar a nossa fé em Jesus na semana de oração. Nós somos chamados a colocar a nossa fé em Jesus quando nós estamos lá no pequeno grupo, no microgrupo, não importa onde. A nossa fé precisa estar em Cristo. É em Jesus. Eu fiz uns slides aqui, e eu quero mostrar para vocês. É difícil conseguir transliterar tudo para slides, mas eu quero tentar facilitar um pouquinho a concepção de como as coisas mais ou menos funcionam. Pode colocar todo ele, Rangel? Ok. Crer em milagres implica nisso. O início de tudo, normalmente é por minha vontade. Começo por vontade própria. A minha ação, muitas vezes eu entendo, não, é pela graça de Deus, a minha ação é pela graça de Deus, foi Deus que me concedeu determinada graça. Mesmo sendo minha vontade, Deus concedeu. A realização de Deus, a realização daquela ação. Não, foi Deus mesmo, sabe, Deus que me deu. Só que, qual a finalidade?
é o desejo do meu coração. A finalidade, quando eu creio em milagres, é que Deus me dê alguma coisa. Essa é a finalidade daquilo. A diferença entre eu crer em milagres e eu crer em Jesus, de novo, é sutil. Pode colocar o outro, Rangel. O outro, que é crer em Jesus, o início é por uma ordem ou por uma direção de Deus. A ação é pela graça de Deus. A realização da ação é pela graça de Deus. E a finalidade não é a minha realização. A finalidade é para a glória de Deus. A finalidade daquilo que eu recebo de Deus, por orientação dele, não é para que os desejos do meu coração se cumpram. Não é para que eu fique satisfeito com aquilo. A finalidade de tudo, ainda que Deus tenha realizado. E nós temos muitos versos bíblicos, a ideia não é tratar disso aqui. O que eu quero dizer é que a finalidade de tudo, no final das contas, a finalidade de eu comer ou de eu beber é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós cremos em uma pessoa, e não no milagre em si, nós passamos não só a dizer, não, foi Deus quem me deu, mas nós fazemos aquilo, para a glória dele mesmo. Amém, irmãos? Então, crer em milagre, aí um pequeno resuminho, né? Crer em milagre, normalmente por vontade própria, mais graça de Deus, igual a desejo do coração. E crer em Cristo é ordem ou direção de Deus, pela graça de Deus, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Obrigado, Rangel. E nós somos tendenciados a crer em milagres, porque nós somos tendenciados a colocar os nossos olhos para essa terra. Nós somos tendenciados ao nosso coração desejar coisas dessa terra. Agora, quando os nossos olhos, eles não estão... Eu vou citar de novo a frase do Edwards, que o Edwards vai dizer que Deus grave nos meus olhos a eternidade. Quando os nossos olhos, eles estão fitados de fato na eternidade, o que nos importa é de fato o que está na eternidade. O que está nessa terra não tem sentido. É Salomão dizendo, é vaidade de vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é perca de tempo. A gente, na escola dominical também eu estava falando sobre isso, a gente olha uma pessoa chegando de carro novo, de moto nova, comprando uma casa nova, e a gente fala, esse irmão é abençoado. Não é assim? Esse irmão é abençoado. E aí lá tem alguém que de repente não compra um carro novo, não compra uma moto nova, não compra uma casa nova. Eu não estou dizendo que essas coisas são pecados, tá, gente? Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que a gente vincula a bênção de Deus às coisas materiais. A gente vincula a bênção de Deus a dizer que Deus é bom quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer. A gente vincula Deus sendo bom quando alguém é curado. E não é assim. Deus é bom e ponto. Amém? Deus é bom e ponto. Agora, nós só vamos perceber isso, nós só vamos avaliar essas coisas, de fato, é quando os nossos olhos estiverem na eternidade. Por isso que quando Jesus fala lá para Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não pode enxergar o reino de Deus. Se você não nasce de novo, você não consegue enxergar o reino espiritual. Não está falando só depois da nossa morte, ele está falando para hoje. Então, por que faz sentido para a gente vir na semana de oração? Por que faz sentido para a gente ficar tempo depois estudando Bíblia em casa, orando, levantar de madrugada, gastar tempo com Deus? Essas coisas fazem sentido só para quem nasce de novo, porque eles conseguem enxergar o reino de Deus.
Para quem não nasceu de novo, eles não conseguem enxergar o reino de Deus, então não faz sentido. Jeremias 17, 7, é um texto bem interessante. Ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Parece redundância de informação, parece repetitividade de informação, quando se diz que bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Só que existe uma diferença entre as duas declarações. Existe uma diferença entre confiar em Deus e a nossa esperança ser o próprio Deus. Existe uma diferença, porque eu posso confiar em Deus, para que Deus me dê alguma coisa, mas Deus não ser a esperança que eu tenho, Deus não ser a minha alegria, Deus não ser a porção minha. É como se fosse o gênio da lâmpada. Eu posso confiar em Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Fala assim: Deus, eu quero tal coisa. Então eu confio em Deus para me dar dinheiro, mas a minha confiança ser o dinheiro e não Deus. Eu confio que Deus pode me dar, mas Deus não é o fim daquilo, do meu pedido. Deus não é. Deus é só o meio pelo qual eu alcanço as minhas finanças. Deus é o meio pelo qual eu alcanço um relacionamento de qualidade, uma família restaurada. Então é quando Deus não é o fim da minha ação, o que eu tenho? Eu creio em milagre, eu creio em Deus. Esses judeus que chegaram lá para os fariseus para dizer, falou: olha, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles sabiam que Jesus operava sinais. Eles criam que Jesus operava sinais, mas eles não criam em Jesus. Eles não criam em Jesus. Eles conseguiam acreditar, eles conseguiam olhar, eles conseguiam talvez até usufruir de sinais que Jesus fazia. Mas eles não criam em Jesus. Jesus não era nem a confiança deles, e nem a esperança deles. Jesus não era. Nós precisamos entender que nós não mandamos em Deus, nós obedecemos a Deus, nós pedimos a Deus. Deus nos dá ordens. Nós pedimos a Deus. Nós não ordenamos Deus a nada. Eu não ordeno Deus a fazer alguma coisa por mim. Porque na tua palavra está escrito. Nós, por muitas vezes, não conseguimos compreender o que está escrito. A nossa avaliação frente à verdade de Deus, ela é um tanto quanto míope, um tanto quanto demasiadamente embaçada naquilo que a gente consegue enxergar que Deus é. E quando nós oramos a Deus, em 1 João 5,14, ele vai dizer: olha, se vocês oram segundo a vontade de Deus, Deus ouve vocês e Deus concede. E essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa a Deus, Ele nos ouve? Não. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós não ordenamos a Deus. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, nós nos prostramos diante de Deus. E Deus faz se estiver de acordo com a vontade dEle. Amém? Nós precisamos ter consciência disso.
E Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque nós pedimos segundo os desejos do nosso coração. E quando nós vamos para Hebreus, no capítulo 11, no verso 39, no capítulo 11, ele vai dizer a respeito dos heróis da fé, denominados heróis da fé, né? E aí no verso 39, ele vai dizer, olha, todos esses, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Só até ali, Angel. Obrigado. Eles tiveram fé em Deus. E nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Mas o ponto que eu quero dizer é que havia sido prometido. Havia sido prometido a eles. Então, o que eu vou crer em Deus? Eu vou crer naquilo que foi me prometido. Naquilo que eu tenho de promessa de Deus. Eu posso crer, porque eu não estou crendo em milagres, eu não estou crendo em qualquer coisa, eu não estou crendo na ação, eu estou crendo em uma pessoa. Porque no final das contas, nós não cremos em palavras, nós cremos em pessoas. Porque se uma pessoa disser para mim alguma coisa, se ele me prometer que vai me dar alguma coisa, eu não creio na palavra, eu creio na pessoa. É nela que eu acredito ou não. Não é assim? Não diz respeito à ação. A ação é consequência da própria pessoa, do próprio caráter da pessoa. A nossa fé, ela não está determinada nem linkada somente às ações. Ela está vinculada a pessoas. É ali que a nossa fé, ela é fundamentada. Amém, irmãos? Então a fé, ela diz muito mais respeito a crer o que Deus prometeu do que a nós crermos o que a gente pedir para Deus. Ela diz mais respeito ao que Deus prometeu do que o que a gente pede. Porque nós sabemos que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não é assim? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nós cremos nisso, mas nós não cremos nisso porque é uma palavra de alguém, uma palavra aleatória. Nós cremos nisso porque é uma palavra de Deus. E nós cremos na Bíblia por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Se ela não fosse a palavra de Deus, nós não creríamos nela. Agora, ela é a palavra de Deus. E é em Deus que nós cremos. Então, por isso, nós cremos nas Escrituras. Então, crer em Deus é mais, ou é diferente, do que nós crermos em milagres. Crer em Deus é diferente do que crer em milagres. Se você estiver doente, e você estiver em Cristo, e se Ele quiser te dar o milagre da cura, Ele vai te dar. Mas e se você não for curado? Você terá vencido a morte. E você estará mais perto de Deus. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós não somos mais do que vencedores só quando nós somos curados. Nós somos vencedores em todas as coisas. Então, é na morte, é na vida, é na doença, é na saúde, é na tribulação, ou são em momentos que nós estamos vivendo de pacificação, não importa. Em todas as coisas, é o que a Bíblia diz. Será que você pode repetir comigo? Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores.
Porque nós sabemos, é o que está escrito lá em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem as coisas do presente, do porvir, nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não importa o que acontece com a gente. Não faz diferença. Se a nossa vida está em Cristo, não faz diferença. Se nós temos uma ordem de Deus, se nós temos uma promessa de Deus, não importa o que acontece, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E não diz respeito a nós, não diz respeito a nós, diz respeito ao próprio Deus. Nós não cremos só que Cristo morreu e ressuscitou. Nós não cremos só nisso. Nós cremos em Cristo. Nós não cremos só no milagre da ressurreição de Jesus. Ele aconteceu sim. Mas as pessoas que estavam lá também sabiam. Mas não creram em Jesus. Nós cremos em Jesus. Amém, irmãos? A nossa fé não está fundamentada a um ato. A nossa fé está fundamentada em uma pessoa. É nessa pessoa. Nós nos dobramos, nós nos curvamos, não diante de milagres, nós não nos curvamos diante de anjos descendo, subindo, nós não nos curvamos a isso, nós nos curvamos e um dia todos se curvarão diante de uma pessoa. É uma pessoa. A nossa fé está em uma pessoa. Nós buscamos a Deus. Nós buscamos coisas em Deus, mas a nossa busca é uma busca a Deus. Eu não gosto de usar esse termo, não, mas nós deveríamos buscar freneticamente Deus. Nós deveríamos buscar freneticamente Deus. Nós estamos aqui, nós não estamos cultuando a palavra de Deus, nós não estamos cultuando ela, nós estamos cultuando o próprio Deus. Nós cremos. Não é que, nós não estamos falando de anjo estando aqui, nós estamos falando que o próprio Deus está aqui. Nós estamos falando de uma pessoa, lembra disso, eu queria que você saísse dessa noite aqui, lembrando disso. Milagres acontecem, mas a nossa fé não pode estar fundamentada neles. Nossa fé não pode. Quando nós compreendemos que o nosso descanso não está nos milagres, o nosso descanso está em uma pessoa, nós descansamos melhor. Nós descansamos melhor. Porque, como diz aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Né? Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier e não vier. E eu gostaria, de verdade, que nessa noite você saísse daqui se lembrando que não importa o dia de amanhã, se nós estamos em Deus, se você está em Deus, se a nossa fé está fundamentada em Deus, então não importa o que acontecer, nós somos mais do que vencedores. E se amanhã acontecer uma tragédia na minha vida, eu sou mais do que vencedor. E se amanhã eu for promovido, eu sou mais do que vencedor. Não é porque eu sou bom. É porque a minha fé está numa pessoa. E é essa pessoa que é glorificada. É essa pessoa que vai ser glorificada. Se meus irmãos me jogarem na cova, depois de ser vendido como escravo, ou se eu for um dia levantado para ser governador do Egito, Deus vai ser glorificado. De que forma? Não sei, não importa. Não importa, não faz diferença. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Essa não é a nossa preocupação. Amém? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Pai,
Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é fiel. Te agradecer, ó Pai, por aquilo que Jesus fez na cruz. Te agradecer porque temos a oportunidade de receber a vida do próprio Senhor em nós. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor mesmo, não é anjo que mora em nós. É o Senhor mesmo que mora em nós através do Teu Espírito Santo. Nós queremos te agradecer, Deus, não porque anjos nos acompanham. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque é o Senhor mesmo que está em nós. Não há proteção melhor, não há proteção maior. Ainda que o mal nos aconteça, ainda que tribulações nos aconteçam, ainda que muitos de nós, ó Deus, morreremos, Deus, talvez até em breve, não sabemos disso. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo amoroso, o Senhor continua sendo misericordioso, e nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor fez o que ninguém poderia fazer. O Senhor fez o que nenhum de nós, ó Deus, seria capaz de fazer. Deus, e nós queremos te agradecer. Deus, porque o Senhor não nos abandona. Nós queremos te agradecer, porque um dia o Senhor disse que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, ó Deus, pela eternidade. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua mão, é a Tua mão forte que nos sustenta. É a Tua mão forte, ó Deus, que nos segura. E é essa vida eterna, ó Deus, que é além do que essa vida terrena. É essa vida, Pai, é que vale a pena. E nós estamos aqui, ó Pai, nessa vida terrena, enquanto o Senhor quiser, para que o Teu nome seja glorificado. Nos ajude a buscar no Senhor, ó Pai, a Tua vontade. Como Jesus ali no Getsemane ora, ó Deus, mesmo angustiado, Ele diz, seja feita a Tua vontade. Como na oração que Ele nos instrui, nós te pedimos que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Que seja feita a Tua vontade e que o Senhor seja adorado, e que o Senhor seja glorificado através de cada um de nós. Através de cada ato nosso, não só aqui no culto. Nosso trabalho, escola, família, amigos, roda social, profissional, que o Teu nome seja glorificado. Não importa o que nos aconteça, que o Teu nome seja glorificado. É assim que oramos, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Queria convidar